Paz e graça, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Josivaldo, sou dirigente de uma congregação aqui em Valparaíso de Goiás, a congregação da Assembleia de Deus do Cimar de Seta, mais precisamente uma congregação aqui no Marajó. Eu sou evangelista da convenção do Cimar de Seta, né, aqui da nossa região, e na nossa congregação aqui eu tenho as quartas-feiras, são culto de ensino na quarta-feira, e nós personalizamos os cultos de ensino aqui. Na primeira quarta-feira do mês nós temos culto de ensino para obreiros e líderes, na segunda quarta-feira jovens e adolescentes, terceira quarta-feira casais e a quarta quarta-feira para toda a igreja. E nesse culto de ensino para líderes, né, obreiros e líderes, eu trago alguns livros de autores, né, que são referências na área de liderança. Por exemplo, nós estudamos As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell, e agora nós estamos estudando o livro de ouro da liderança, também do John Maxwell, né, que é uma referência, todo mundo sabe disso. E em um desses nossos encontros aqui, nós estávamos falando, né, sobre o segundo capítulo do livro, o livro de ouro da liderança, que é Lidere a si mesmo. Né? Lidere a si mesmo. E dentre os assuntos que nós estávamos conversando, surgiu ali a necessidade de cada líder, de cada obreiro, né, da igreja cumprirem com suas obrigações para que não fique pesado para o pastor. Até as nossas igrejas, elas funcionam diferente de algumas outras, né? A liderança é mais centralizada no pastor ali, então o pastor ele é o líder principal da igreja e acaba que esse pastor ele acumula muitas funções, né? E o que nós estávamos tratando ali é justamente sobre isso, sobre cada irmão, cada líder, cada obreiro cumprirem com a sua função para que não fique, para que o pastor não fique sobrecarregado. E nós estávamos usando aquela parte onde Pedro, né, tem ali a instituição dos diáconos. Por quê? Porque as demandas da igreja estavam crescendo e Pedro diz assim: não é bom que a gente abandone a oração e o ensino para servir às mesas. Então, os diáconos são instituídos para cumprir essa missão, para que os apóstolos não abrissem mão daquilo que era a sua responsabilidade. E no meio dessas conversas surgiu, por exemplo, a igreja presbiteriana, né, pelo exemplo que a igreja presbiteriana é com relação à sua organização, e muitos pastores em muitas dessas igrejas eles são remunerados, né, para poder pastorear. Então a função dele primordial é pastorear, ele não precisa ir trabalhar fora. Muitos deles, tá? Não são todos, mas muitos deles não precisam trabalhar fora, então eles têm a sua vida ali totalmente ligada ao seu ministério, ok? E surgiu o nome do Hernandes Dias Lopes. Eu citei o nome do Hernandes Dias Lopes porque o Hernandes Dias Lopes é de fato uma referência no país, né, de pregação, de exposição, as mensagens, os livros, os escritos que ele disponibiliza na internet são sensacionais. Então, eu citei ali o Hernandes Dias Lopes, né, por conta dessa pessoa que ele é, mas eu poderia ter citado qualquer outro nome. Eu poderia ter citado, por exemplo, o Luciano Subirá, que eu também gosto muito de ouvi-lo, leio os livros do Luciano Subirá, participei da conferência Graça Transformadora, sensacional, sensacional. Poderia ter citado Abe Uber, poderia ter citado Josué Gonçalves, poderia ter citado muitos outros grandes pregadores, expositores da palavra de Deus, mas me veio à cabeça na hora o Hernandes Dias Lopes. Eu só não sabia que o fã-clube do Hernandes Dias Lopes ia se revoltar, ia ficar furioso comigo. Lógico, o Hernandes Dias Lopes não tem nada a ver com isso, né? Um homem de Deus totalmente comprometido com a obra, um homem sério, tal. Mas vem uma galera, né? Porque eu falo assim, porque temos os pastores que, além de pastorear, precisam trabalhar fora. Então, eles trabalham o dia todo, né? Aí tem que trazer uma mensagem, trazer um estudo, né? Ele tem que estudar, tem que pesquisar, tem que. E aí, se a igreja não ajudar esse pastor vai ficar sobrecarregado. Aí tem a frase que eu falo lá: ele nunca terá uma mensagem como a do Hernandes Dias Lopes. Nunca, né? E aí a turma veio
dizendo como que você fala isso do Hernandes Dias Lopes. Você não conhece o Hernandes Dias Lopes, não conhece a história dele, o quanto ele sofreu, o quanto ele se dedicou, o quanto ele estudou, o quanto ele se sacrificou. Você não pode falar isso, isso é um desrespeito e tal. Seu pastorzinho e não sei o que, não sei o que. Eu falando, gente, eu citei o Hernandes Dias Lopes como uma referência. Eu não critiquei o Hernandes Dias Lopes, muito menos menosprezei o trabalho que ele faz, né? A contribuição sensacional que ele traz para a igreja como um todo, para o cristianismo como um todo, não foi uma crítica. Só que a turma realmente veio com muita fúria e tal. E aí alguns outros dizendo assim, mas você também é um preguiçoso, você não gosta de estudar, você é um pastor autoproclamado, você tem cara daqueles que abriu uma igrejinha aí e tá querendo ser pastor e não sei o quê. E falando, gente, calma aí, não é bem assim, né? Eu não cheguei agora, eu sou evangélico desde os 11 anos de idade. Eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical desde os 15 anos. Eu tô no ministério, já tem aí 15, 20 anos que eu tô exercendo de alguma maneira a função no ministério. Fiz teologia, sim, e fiz exegese, fiz uns 3 cursos de exegese, fiz escatologia, fiz administração, comecei uma faculdade de pedagogia, mas eu não terminei porque acabei vendo que não era muito a minha área. Eu peguei ali um período ali mais para atuar na igreja, né, para atuar na igreja do que propriamente no mercado, né? E até hoje eu leio bastante, eu estudo bastante. Nós estamos agora com um projeto na igreja ali de lermos a Bíblia toda em 3 meses. É uma maratona bíblica mesmo, ler a Bíblia toda em 3 meses. Então já é a terceira vez que eu estou lendo a Bíblia toda assim de forma corrida, mas sempre lendo, estudando, buscando interpretar o texto, não simplesmente despejar ali o texto de qualquer maneira, mas de uma forma bem metódica e tal. Então, eu participo, eu faço parte, eu sou ligado a uma convenção que tem 76 anos de existência, que é a do SETA. Eu sou ligado, eu sou evangelista convencional, né, no SETA, do SETA. Então, eu tenho um pastor presidente, tá? Eu sou pastor em uma congregação, eu tenho um pastor presidente, eu não sou um autoproclamado, eu não abri uma igreja para mim, tá certo? Então, o outro chegou lá e disse assim: se você tem que trabalhar e pastorear, é porque você não tem chamado de pastor. Você não é pastor. É, eu disse, de onde o senhor tirou essa ideia? O cara dizer que porque tem que trabalhar, quer dizer que eu não tenho chamado de pastor, porque todo pastor ele tem que ser sustentado pela igreja. Obviamente, essa pessoa não conhece a realidade da maioria das igrejas, da maioria dos pastores no nosso país, irmão. Existem igrejas em comunidades carentes que a igreja não tem condição de pagar, né, um salário para o seu pastor. E tem que ser voluntário mesmo. Então, realmente, tem muitos pastores que não querem esse tipo de desafio, certo? Então, essas pessoas vão ficar sem pastores, porque só dá para ser pastor se você for remunerado por isso. Então nós somos aqui de uma igreja pequena, de uma comunidade pobre, né, uma comunidade carente. Então eu preciso trabalhar para me sustentar minha casa, minha família, mas ainda assim me dedico à obra de Deus, tá? Então falaram lá, você é um pastor preguiçoso, você não gosta de estudar e é por isso que você está inventando desculpa. Isso é só uma desculpa para não estudar e tal. Eu digo, gente, como é que vocês conseguiram chegar a essa conclusão a partir de um vídeo de alguns segundos? Tem poucos segundos o vídeo ali. Aí eu corto, tem poucos segundos. E a galera já fizeram toda uma leitura, né? Você é um charlatão, você é daqueles que querem ganhar dinheiro com a igreja, está querendo é, viver de dízimos e tal, aquela coisa toda. Gente do céu, é complicado. Mas graças a Deus, a maioria dos que viram que assistiram o vídeo, né, colocaram lá, né, inclusive pastores presbiterianos, pastores em tempo integral, falando: olha, realmente, se eu não pastoreasse de forma integral, para mim seria muito difícil.
Outros dizendo assim, eu também trabalho e pastoreio, eu sei como é árduo esse trabalho. Inclusive, eu quero agradecer a Deus pela vida dessas pessoas, que mesmo com muito trabalho, tendo que cuidar do trabalho secular, tendo que cuidar da família, tendo que cuidar dos filhos, tendo que cuidar da esposa, cuidar do próprio lazer, cuidar de muitas questões pessoais, ainda assim se dedicam à obra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu ministério, que o Senhor fortaleça as suas mãos e seus pés e que você continue nessa jornada em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e fazer prosperar o seu ministério. Tá? Porque realmente não é todo mundo que quer fazer isso. Não é todo mundo que quer ser voluntário numa igreja carente que não tem condição de te pagar um salário. Tem muitos aí que querem pastorear, mas querem uma igreja já toda montada, né? Querem uma igreja num bairro, né, com um poder aquisitivo um pouquinho melhor, querem uma igreja que já tenha condição de te dar um salário. Poucas pessoas querem ir realmente para as favelas, para as comunidades pobres, para realmente fazer uma obra ali que é pesada mesmo, né? Não é fácil, não é fácil. Então, a ideia central aqui é que cada líder, cada obreiro da igreja faça aquilo que é de sua responsabilidade fazer, para que o pastor não fique sobrecarregado, para que o pastor tenha condição de debruçar, né, na sua mesa, ali no seu escritório, na sua casa, abrir a palavra de Deus e pedindo graça, pedindo direcionamento, pedindo a unção do Espírito Santo e trazer uma mensagem realmente do trono da graça. É preciso ter tempo, irmão. Precisa-se de tempo para você elaborar uma boa mensagem, um bom estudo, né? Então, era somente sobre isso que eu havia falado naquele vídeo. E independentemente das críticas, daqueles que não conseguiram entender o teor real da mensagem, a gente continua aqui fazendo a obra de Deus, porque quem chamou foi Deus, graças a Deus por isso, e a gente vai em frente e continua. Se você achar que deve, se inscreva no canal, né? Curta, compartilha e comenta aí também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até mais.